Olá pessoal, boa tarde. Estamos entrando ao vivo com a nova conferência NutriNews, hoje com o tema Repensando a Alimentação nas Empresas, e mais uma iniciativa da NutriNews procurando levar o conhecimento para todas as áreas do Brasil, para todos os profissionais, independente de onde estejam, em que cidades se localizem, onde estejam suas operações de serviço de alimentação, dando uma ideia de gerar conhecimento, gerar cultura, gerar educação profissional. Peço desculpas pelo nosso atraso da entrada ao vivo, tudo para fazer do bom e do melhor, com bom conteúdo. Estamos transmitindo aqui do auditório da Rational, aqui em São Paulo, junto à Avenida Paulista, estando presentes vários profissionais aqui do setor, da área de nutrição, da área de food service, da área de restaurantes de coletividade. E nós temos hoje a proposta de debater esse tema, repensando a alimentação nas empresas. Meu nome é Sérgio Leve, sou jornalista do setor, cubro o setor, estou hoje aqui colaborando com a NutriNews. Acredito muito nesse modelo digital. Hoje em dia o conhecimento ele pode ser compartilhado, pode ser partilhado, pode ser disseminado. Então produzir conteúdo único, uma plataforma de conhecimento cada vez faz mais a diferença. A informação é poder hoje em dia. E o tema da alimentação nas empresas ele é bastante oportuno, no momento em que um dos desafios para qualquer tipo de organização, seja da área privada, pública ou do terceiro setor, é de alguma maneira ter respostas melhores do seu grupo humano, do seu capital humano. Cada vez mais as pessoas é que fazem a diferença, né? De certa forma está ficando para trás um pouco aquela época em que alguém que tinha uma nova tecnologia, alguém que tinha um novo maquinário fazia diferença. Hoje, logo que é lançado uma nova tecnologia, rapidamente outras organizações conseguem também ter acesso. Então, o que nós vamos fazer com a tecnologia, o que nós vamos produzir, tudo isso é ditado pela criatividade e a capacidade que as pessoas têm de inovar. Isso dá um outro olhar para a alimentação, não é à toa hoje que ocupa um papel muito importante na vida das pessoas. Nunca se viu tantos programas de gastronomia na televisão, espaços lidando sobre, se ocupando com jornalismo sobre gastronomia. Hoje tem faculdade de jornalismo que eu conheço que tem especialidade em cobertura de gastronomia. Então tudo isso coloca a alimentação num papel central e também dentro daquilo que são os serviços de alimentação nas empresas. Agradeço muito. Hoje nós temos aqui painelistas de expressão. Temos aqui no meu lado esquerdo primeiro a Glauci Ravena, nutricionista, que é gestora de refeitório de empresa multinacional, há 22 anos na mesma empresa, tendo o desafio de implantar, dar continuidade e modernizar um restaurante de uma empresa no dia a dia. Ali no outro lado, à minha direita, nós temos a Milva Góes dos Santos, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Muito obrigado aqui pela presença. Eu aqui do meu lado, o Daniel Mendes, presidente da ABERC, Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, e também presidente da Sapori Refeições Coletivas, uma das maiores empresas do setor. Agradeço bastante a audiência de todo mundo. Acredito que seria bem interessante que todos que quisessem depois ajudar a compartilhar, a passar para colegas do setor profissional, é bastante bem-vindo. O evento de hoje nós temos o apoio aqui da Rational, é muito bem-vindo também. Parabéns pela Rational apoiando essa iniciativa, sendo um parceiro aí também inovador, apostando nesse modelo de conteúdo. Temos a parceria também da Real Food, também empresa de refeições coletivas, que nós temos aqui o prazer de ter a equipe aqui presente. Muito obrigado à Real Food prestigiando de várias maneiras aqui o nosso evento. E até antes de a gente começar, peço para rodar aqui o vídeo da Real Food, por favor.
Obrigado. O vídeo entrando aqui também presencial e também entrando pela transmissão. Eu vou pedir primeiro, nesse primeiro momento aqui do painel, que cada um aqui dos participantes procure dar a sua breve exposição a respeito de quais desafios enxerga no setor, quais são aquelas premissas que estão procurando trabalhar, mudar, criar novos paradigmas em cada uma das posições que ocupam nesse mercado. Primeiro, então, eu vou pedir essa breve exposição por parte da Milva Góes dos Santos, que é presidente, lembrando, da Associação Brasileira dos Recursos Humanos. Boa tarde. Agradeço o convite da NutriNews, agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, como o Sérgio colocou, eu sou presidente da ABPRH, Associação Paulista de Profissionais de Recursos Humanos, Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, que é a antiga APSA, daí essa confusão do paulista. A APSA era a Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas. Nós mudamos recentemente a marca, transformamos agora, ela está numa expansão, né, para atuação nacional. Eu assumi a presidência agora em janeiro, então é uma nova gestão e estamos reposicionando a associação no mercado. E eu estou aqui para falar um pouquinho assim, da visão, né, de recursos humanos, dessa questão da alimentação. Então, um pouquinho a visão das empresas. E esse desafio, né, e um cenário totalmente diferente, onde antes tínhamos aí uma questão com a alimentação que era muito mais de subsistência, né, de cumprir legislação, então de oferecer uma alimentação para uma necessidade básica, né, e cumprimento de uma legislação, e que vem mudando ao longo dos anos, né, e hoje você tem através da alimentação um foco e um cuidado na relação com o colaborador, né? Então na necessidade daquela pessoa dentro do ambiente corporativo e que muitas vezes extrapola até mesmo a necessidade da pessoa, mas a necessidade dela, da família, quer dizer, do entorno onde ela está, da comunidade onde ela está inserida, né? E daí, obviamente, para a empresa não tem como não avaliar o aspecto custo. Mas não é só o aspecto custo, inclusive na decisão de terceirização, né, ou manter interno, como fazer, sempre a questão custo pesa muito. Mas é sempre um grande desafio para as empresas, porque a alimentação ela ganhou uma outra dimensão, um outro papel, né? Como o Sérgio colocou, nós estamos hoje vivendo um momento onde se ganhou a gastronomia, né, até uma fase de gourmetização, né, onde tudo virou gourmet, onde a experiência das pessoas com alimentação é outra, as necessidades são outras, o conhecimento, o acesso à informação é outro. Então hoje as pessoas têm uma preocupação com a alimentação que vai muito além do aspecto de subsistência, né, que tem a preocupação do que está sendo ingerido, do aspecto do impacto que está gerando para a saúde. Este é um impacto que gera para a empresa também, no que tange a gestão de saúde, no que tange a produtividade. Então tem impactos que excedem, né? Então tem tanto o olhar do colaborador para, né, o cuidado que ele está recebendo dentro do ambiente corporativo, né? Então é uma atenção, é um carinho, é um cuidado a mais, então uma visão, né, que ele tem diferente disso, quanto às necessidades que são outras. As pessoas hoje apresentam, existem restrições alimentares que antes não existiam, existem opções alimentares que antes não existiam, né? Hoje você tem os orgânicos ganhando cada vez mais espaço, mesmo porque existe uma grande preocupação com o que agrotóxicos estão fazendo com a saúde das pessoas. Então, cuidado com o que está se utilizando no preparo do alimento. E não tem como não olhar para dentro do ambiente corporativo, né? E eu fico muito feliz com essa preocupação em repensar a alimentação dentro das corporações, porque é onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, né? Então, elas estão se alimentando boa parte do dia dentro do ambiente corporativo. Tanto que tem empresas investindo não só
no cuidado com a alimentação internamente, o que é servido ali, mas também numa conscientização dos seus colaboradores, em cursos, em orientação, tanto no cuidado com o alimento, com a questão de desperdício, de preparo, para que essas pessoas possam levar para dentro das suas famílias, né, para dentro da sua sociedade ou o ambiente onde estão inseridas essas informações, esse cuidado também. E fora isso, assim, a alimentação como um aspecto de engajamento, de prazer, de troca, né, de relacionamento social, né? O alimentar vai muito além do suprir o organismo, né, com o básico, mas muitas vezes é um momento de festejar, é um momento de compartilhar, é um momento de troca, né? Nós temos uma VP executiva na associação, a Tânia Moura, que é uma executiva de RH, que eu cito ela porque ela brinca, fala a alimentação é o festejar, né? E a pessoa nutrida, né? Ela tem até um humor melhor, mas não é só a nutrição, né? É o cuidado com o que é passado, né? Como é feito. Muitas empresas fazem seus eventos dentro de ambientes de restaurante, no ambiente corporativo, né? Então utilizam aquele ambiente para troca, para festejar, para passar alguma informação, para compartilhar, como nós fazemos nas nossas casas, né? Em torno da mesa, da cozinha, do compartilhar, do trocado, celebrar, do discutir questões difíceis, né? Que às vezes é mais fácil discutir em torno da mesa da cozinha. Então eu acho que isso, guardadas as devidas proporções, a gente tem a oportunidade de fazer isso dentro da empresa também, né? Com este olhar diferente, com este cuidado. E esse é o grande desafio, você conseguir fazer isso equilibrando o aspecto e a preocupação com o custo. Até que nesse mundo novo em que a informação circula muito rapidamente, praticamente chega a quase todos que não estejam em zonas de conflito, ou estejam em regiões desconectadas, ou, né, com conexão controlada pelo Estado, o fato é que hoje as pessoas são muito mais esclarecidas, mais exigentes, independente da classe social. Tem um fator novo que eu enxergo também, muitas consultorias de RH colocam isso, né, que essa geração millennium trouxe, né, que é o fato de ter, hoje em dia os cidadãos em geral, eles também querem ser felizes, não querem só sobreviver e ter sustento, mas tem um fator novo, né, que é o pessoal nascido esses últimos 30 anos, que não está pensando como as gerações passadas, nos filhos, nos netos, né, querem ser felizes e querem ser felizes agora, né. Então com isso aumentou muito o grau de exigência em relação a qualquer oportunidade de acolhimento, de felicidade, e a alimentação faz parte disso, desse plano de ressocialização entre as pessoas, o lúdico, né. Glaucia agora, Glaucia Ravena, que é gestora, Gravena, desculpa, que é gestora, né, de um restaurante de empresa multinacional, que lida com volume, que implantou. Qual a sua visão assim, do repensar dessa atividade sob o ponto de vista de hoje? Bom, boa tarde, eu gostaria de agradecer também ao convite da NutriNews, é um prazer poder compartilhar conhecimento. Eu trabalho nessa área há 22 anos, dentro da mesma empresa, e com isso eu acompanhei o processo de evolução da alimentação dentro de uma empresa. Foram 3 novos restaurantes e muitos desses novos restaurantes vieram por conta do aumento do volume de refeições. Quando eu entrei, nós servimos 300 refeições e atualmente nós servimos 1.500 refeições. E o funcionário tinha a possibilidade de não comer no local, comer fora, mas eles sempre deram a preferência para comer dentro da empresa, e aí o aumento desse número de refeições eu fui tendo que fazer novos restaurantes. E aí foi o meu aprendizado. A cada novo restaurante é um novo conceito, e mostrando para o funcionário, o colaborador, o que ele poderia ter de novidade. Então eu acompanhei desde há 20 anos atrás, eu me recordo que as pessoas, era realmente uma refeição muito mais simples, né, na forma de preparo. Os funcionários também tinham muito pouco conhecimento sobre restaurante, alimentação, eram geralmente pessoas que não tinham nenhum conhecimento
o estudo mínimo, né? Então, a nossa dificuldade, o nosso desafio lá no passado era treinamento, era acompanhamento mais próximo, até para cumprir legislação. E aí, nessa caminhada, eu identifico que hoje, por conta da internet, né, as pessoas têm muito mais conhecimento e com isso se aproximam muito mais do restaurante. No passado, como tinha esse grande distanciamento dos colaboradores até com a equipe do restaurante, eu fiz alguns encontros gastronômicos para que as pessoas se aproximassem da equipe do restaurante para conhecer o trabalho, né? Para conseguir identificar, mostrar para eles o benefício e como tudo aquilo era preparado. E hoje em dia já não preciso mais fazer a gente pode continuar com os encontros gastronômicos, mas eu já não preciso mais tanto desse esforço, porque as pessoas realmente se aproximaram muito da alimentação. Todo mundo hoje em dia quer saber o que tem naquela receita, qual o ingrediente, elas questionam, elas perguntam, elas estão muito mais próximas do serviço de alimentação. Legal. Tivemos uma visão da Milva, uma visão da gestão de pessoas, tivemos uma visão aqui operacional, né, da Glaucia, agora do Daniel Mendes, né, presidente da Berck, sob o ponto de vista da indústria, né, da prestação de serviços para todas essas organizações. Quais os desafios que você enxerga do ponto de vista de hoje? Bom, antes disso, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, em nome da Berck. E agradecer muito, estou aqui, muito também pela garra e pelo trabalho da NutriNews há tanto tempo. Acho que você é inspiradora não só para as nutricionistas, não só para essa área, mas para todo empreendedor e para toda pessoa que sabe reconhecer o esforço, a busca sempre, não desistir. Parabéns, Adélia, parabéns por essa também iniciativa. Tenho muito orgulho de estar aqui. Bom, dito isso, os desafios são enormes. E não é só para nós, não é só para o nutricionista, não é só para as empresas, é para o mundo inteiro. Nós estamos vivendo num momento muito rico da história das pessoas. Porque vocês têm visto que vai muito além das relações tradicionais. Eu tive recentemente num encontro aqui daquela faculdade Singularity. E a Singularity falava de grandes mudanças que o sistema todo está tendo, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, como as pessoas hoje saem das relações tradicionais de cliente, fornecedor, né, e pensam num mundo melhor. As empresas vão ter, as que sobreviverem, né, porque a má notícia é que muitas empresas grandes vão acabar. E a boa notícia é que muitas novas empresas vão se aproveitar disso, né? Mas sem dúvida que há uma grande oportunidade em curso. Eu não tenho como dizer para vocês qual é a receita, nem tenho. Só sei que estamos num momento que é muito mais um momento de desaprender. É aí que vem o grande desafio. Tudo que vem novo, ele é muito mais simples, ele é muito mais prático, ele já foi estudado, ele é mais fácil com tecnologia. Mas como é que a gente desaprende o que aprendeu errado para este momento? Foi ótimo e excelente naqueles momentos que a gente aprendeu. Mas há em curso o desafio de todas as empresas, de forma geral, em questão global, de como se ajustam as novas cabeças ao novo pensamento. Até muito pouco tempo atrás a gente dava risada de uma criança, de um jovem que saía dos estudos e dizia: pô, mas ele não quer já está pensando em ser presidente? Qual é o problema? E se ele conseguir trazer um recurso para a empresa em 2 anos? Qual é a empresa que é burra de não querer que uma pessoa que vem a trazer? Se vai continuar por muito tempo, isso é outras coisas, né? Mas o que a gente vê aí hoje de transformação em termos de startups, eu tive agora 20 no forte aí da questão toda da greve que teve no Brasil. Eu não estava no Brasil, e tenho muito orgulho de dizer que a nossa cultura, muito mais do que a nossa ação, fez com que a gente tivesse a brilhante conquista de atender os 1.140 clientes do Brasil sem nenhum desabastecimento. Isso vai muito além, porque a gente está falando de cultura de empresa. Então, como é que a gente potencializa essa cultura de empresa? Então, assim, isso me deixou muito, muito orgulhoso em termos de ter uma equipe de pessoas hoje com mais de 15 mil colaboradores que tomaram para si essa questão, e não importava se era tio, se era pai, se era vizinho, se era marido. Nessa hora todo mundo
E outra coisa legal também, que eu tenho falado muito nas empresas, e a nossa empresa já hoje é uma empresa de volume, que tem muito controle, que tem que ter, porque a nossa margem é tão apertada que se você perder alguma coisa, você estraga o resultado. Então, assim, e você vê como rapidamente a pessoal liberou dinheiro para as pessoas comprarem, para agilizar nas pontas isso. Então, é legal e fazer uma coisa bem atual. Então, assim, o que eu tive nos Estados Unidos, e fui em vários locais, fui na Califórnia, tive em Nova York, tive até na feira eu não consegui ir, porque eu fui muito, principalmente para Califórnia, e Nevada, que eu fui para ver serviços. Mas Califórnia, em termos de como é que você trata as startups. Então, assim, a empresa que não souber tratar as startups vai, não vai, tem os seus dias mais difíceis, né? Porque quando a gente vê o que está acontecendo, né? E aqui no Brasil, trabalhos como o do Cubo, trabalhos como agora da Invrabras, né? Do Bradesco, e também o espaços de relacionamentos como o WeWork. Então, assim, tanta coisa está mudando, está trazendo descomplicada, né? E todo mundo está indo muito para o lado da tecnologia, da evolução das coisas, porque realmente não tem como ir atrás, não tem como não ir atrás. O ponto é, cadê o equilíbrio? Onde está o equilíbrio? Quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quanta coisa vai mudar? Que vácuo vão trazer? Aí eu acredito em outra força, que nós somos, qualquer um que trabalha com alimentação, apesar de todos os cuidados, nós temos sempre a questão da experiência. Eu acho que essa experiência nos capacita a termos uma equipe com tanta gente, todos os dias no mesmo lugar, dando elogios, tendo índices, como é difícil, né, você conseguir nesses espaços, você ter uma satisfação acima de 90%, 98%, 95%, que a gente me assusta quando eu vejo esses números de satisfação. Porque é muito complexo você criar esse ambiente. Mas isso tem uma habilidade atrás disso, né, de como é que você consegue, dentro das limitações, dentro dos lugares, ter um tipo de satisfação assim. Então eu acho que há um vácuo aí entre a tecnologia. Qual é o outro pedaço que falta? Acho que a experiência. E nesse quesito a gente tem muito com a alimentação, de explorar, de nos desenvolver e de dar oportunidades para aquelas pessoas que não somente vivem da tecnologia, como é que elas são felizes através da experiência. E acho que isso não é um problema só do nosso segmento, né? Nós vemos os shoppings aí, vai mudar radicalmente shoppings. Se eles não se reinventarem também, aonde vão, né? Então, muitas coisas que hoje são de sucesso, em breve, se não olharem para o que está acontecendo, possivelmente não sobrevivem. Isso mexe com tudo, né? Mexe com o RH, mexe com a estratégia, mexe com os nossos comportamentos, né? Por exemplo, em São Paulo, imagine você acabar com carros. Né? E aí como é que fica? Quantos estacionamentos nós temos? Como que vai virar tudo isso? Né? Enquanto não virar, vai dar uma oportunidade de oportunidades mesmo de negócios, de desenvolvimento, enfim. Então, nós temos os nossos desafios. Eu lembro do tempo que a gente tinha problemas entre o chefe de cozinha e o nutricionista. Né? Depois isso evoluiu, virou tudo que virou. Hoje há o respeito mútuo. Quer dizer, a evolução está trazendo isso. Só que a gente tinha mais tempo para se acostumar com a mudança. Né? As coisas aconteciam mais devagar. Agora não. Agora está saindo. E a minha ida para os Estados Unidos eu fui em empresas que tinham startups dentro, né? Casos de sucesso e casos de insucesso. Né? Como se reinventa as coisas. Então, assim, é um desafio, mas nos coloca em igualdade com todas as outras economias do mundo. E acho que a gente tem como brasileiro algo que, né, como brasileiros, algo que nos beneficia, e a gente precisa ter muito orgulho do que nós somos capazes de fazer como pessoas e como sociedade. A gente percebe na linha do que você estava falando, Daniel, essa necessidade de humanização dos processos, de dar respostas melhores para as pessoas individualmente, preencher o grau de satisfação que cada uma espera. As organizações têm que acompanhar a mudança de estilo de vida das pessoas, né? E os requisitos, prerrogativas individuais de cada pessoa. E nós vemos que principalmente as empresas de tecnologia passaram no início lá fora e aqui também a dar um olhar especial para a alimentação, também como um veículo de relacionamento com as suas equipes, né? Como um veículo de levar informação, levar valores, né? Aí é uma pergunta que eu faria para os três aqui do nosso painel, justamente como é que estão vendo essa dinâmica, né? Essas empresas estão também absorvendo isso,
Ou ainda é uma política exclusiva de algumas empresas que dão mais foco para essa questão de enriquecer a experiência, como o Daniel estava falando, de, através do serviço de alimentação, passar inspiração, passar valores, né? Como é que vocês estão vendo essa transição? Se existe no Brasil essa transição também? Eu percebo isso muito claramente nas empresas, né? Porque alimentação você tem vários aspectos aí. Você tem um aspecto acolhimento, engajamento, valores que são passados sim, né? Porque quando você coloca a preocupação, né, que já existe uma demanda das pessoas, e como você colocou, né, as pessoas perguntando cada vez mais qual é o ingrediente que tem naquele alimento, qual é o preparo, que as pessoas têm cada vez mais esta preocupação. Né, e a empresa passa este cuidado na hora que responde, na hora que orienta. Né. Essa questão da experiência é muito interessante, né, porque nós vivemos uma era que tem esses dois lados, né? A tecnologia, cada vez mais, e uma demanda muito grande, mas também a experiência, e não só a experiência em termos de experiência de vida, né, do que é passado, mas experiência com situações. Então, assim, a experiência do colaborador, né, a experiência do paciente, a experiência que você vê nos hospitais, por exemplo, hospitais muito preocupados com a experiência do paciente quando ele está dentro do hospital. Então, os hospitais investindo cada vez mais no aspecto de hotelaria, de acolhimento, de humanização, né, para que as pessoas se sintam acolhidas num ambiente que é um ambiente árido, é um ambiente de sofrimento, é um ambiente que as pessoas vão não porque elas estão lá por lazer, porque querem estar, elas são obrigadas a estar lá. Então existe uma preocupação com a experiência do paciente naquele ambiente, para que ele viva aquele momento de uma maneira mais leve possível, mais prazerosa possível. E dentro das empresas, né, também com o aspecto da alimentação, sem dúvida, porque existe a preocupação com a experiência do profissional, né? Como ele está vivenciando aquele momento, como ele está vivenciando, e através da alimentação, através desse momento, você passa sim, você passa valores, você passa através muito mais do lúdico, né, do que da informação de conteúdo, né? Muito mais não só do que se fala, mas da experiência mesmo, do que você está vivendo naquele momento, né? Sabe aquela situação, aquela sensação, né, de você se alimentar e falar, nossa, que caiu bem, né? Que sensação gostosa, né? Aquela coisa, aquela experiência assim do tipo, você se sente abraçado, né? Ah, que coisa boa. Então, assim, é muito interessante quando isso é proporcionado para o profissional dentro do ambiente corporativo. Quer dizer, aquele momento do intervalo, onde ele para e vivencia esta experiência, que é diferente do ir lá comer, né, olhando o celular, respondendo mensagem, preocupado ou comer um sanduíche na mesa na frente da tela do computador, ou um work lunch, né, totalmente diferente. Então, assim, existe sim uma preocupação com a experiência e os valores são passados. Você sabe que esse espírito que você falou, que até por questões profissionais acompanhei bastante na área hospitalar, da chegada da hospitalidade, do investimento em hotelaria, da profissionalização desse lado todo nos hospitais, né? Do atendimento de demandas específicas de alimentação também na área hospitalar. O que a gente até vê também em outras áreas, até mesmo nos restaurantes, o lado de hospitalidade dos restaurantes de rua tem cada vez também aumentado mais, né? Do meu ponto de vista, e vou passar o desafio aí para responder para a Glaucia, também, se não chega esse desafio às empresas também, né, do ponto de vista do serviço de restaurantes nas empresas, né? O desafio do conforto, o desafio do acomodamento, do bem-estar, né, das aspirações das pessoas. Se isso chega na empresa, tem sido um desafio também, porque se você falou que no hospital as pessoas têm, né, um momento que não é tão legal, estão lá, nas empresas tem toda a questão também das rotinas, do tédio, da preocupação. Sim, então esse lado da hospitalidade pode compensar um pouco. Com
Atualmente, no nosso serviço, a gente tem muita preocupação também com o cuidar, né? O cuidar do funcionário. Então, vai desde do serviço do café da manhã, né? A gente tem o serviço do café da manhã. A gente também tem um kit que é entregue no período da tarde, que é o kit gestante. Atualmente, também nós introduzimos o kit para a pessoa que é diabético. Nós temos um carrinho que a gente chama de intervalo com saúde, que passa pelos andares, né, que vende os produtos, aquele comfort food do período da tarde ou do período da manhã, né, e realmente esse cuidado com o colaborador para que ele tenha acesso à alimentação saudável e que também ele não fique tanto tempo sem se alimentar, né, porque com tantas atividades que a pessoa tem que fazer, ela acaba ficando, às vezes, muito tempo sem se alimentar. Então, a gente oferece vários períodos do dia para que ela tenha esse momento ou de socializar, né, através de um coffee break, numa reunião ou num café na lanchonete. Nós temos uma lanchonete interna também, que também tem o conceito de saudabilidade, tem todas as variedades, mas também a gente se preocupa com o que está sendo vendido na lanchonete, o tamanho da porção, a qualidade do produto, a variedade e a saudabilidade. Essas mudanças, Daniel, no caso das empresas que prestam serviços, das organizações privadas e públicas, tem trazido também assim uma necessidade de maior interação para criar soluções para isso, para essas demandas? Bom, para ser bem realista, né, para a gente a gente tem a realidade, né, de 3 anos fortes de crise no Brasil, fizeram com que muitos terminassem, né, e outros sobrevivessem e outros passassem, né, porque acho que nós vivemos 3 anos aí bastante complicados e ainda estamos. Então, com relação a isso, preciso trazer realmente o que sim tem a experiência, sim tem aquilo que é possível, mas na grande massa, o que tem movido as empresas é a produtividade. E como fazer essa produtividade? Tirar do prato é muito fácil. Temos exemplo aí de grandes empresas que estão num caminho complicado por ter tomado ações como essa. E como é que se faz a partir do momento que você tem que cumprir e ao mesmo tempo você tem que ser eficiente? Então você pode tomar várias, né, são várias as receitas, mas o que isso sim traz e que se aproveita isso a longo prazo é como se torna uma pessoa e a organização como um todo se torna uma organização produtiva, né? Porque hoje é muito legal você dizer que você tem um monte de coisa e o dinheiro vem da onde? Quer dizer, as empresas estão cada vez mais, até para sobreviver, olhando custos, como por exemplo da alimentação. E aí como é que você é criativo quando tem problema de custo? É muito fácil. Mais fácil se você tiver problema. Se você puder fazer, seria maravilhoso. Se você puder para filé mignon todo dia pro cara, também enjoa. Mas quer dizer, se você tivesse um padrão legal que você pudesse fazer, mas não é isso que está acontecendo. Ao contrário, você vem numa relação de aperto, 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 até chegar onde? Daqui a pouco nós vamos ter que fazer bife de gengiva de boi, né? Porque não tem mais o que fazer. A realidade dura é essa. Posso estar falando aqui, vamos falar bonito de 10% das empresas, vamos falar 90% das empresas. E que botam a alimentação como se bota ferro, como se bota... É um recurso também. Então, assim, como é que a gente trabalha isso de forma diferente? Esse é o grande desafio, é como você olha o copo meio cheio ou meio vazio, né? E aí, isso que te desenvolve, e acho que acredito muito sempre no lado positivo das coisas. Mas é uma realidade. Nós ainda estamos num momento muito complicado de país e nos exige não só termos a experiência, nós somos o melhor que fazemos, mas nos exige termos saídas para as crises que nós estamos tendo. Respostas já te resolvem o problema. Como é que você cria as perguntas que vão fazer as novas coisas? Por isso que eu acho que é muito rico e tenho participado de algumas coisas onde, a partir da pergunta de vocês, a gente pode falar mais, algo mais real, né? Nós estamos aí num caminho bastante forte. Eu acredito que as empresas têm que olhar, hoje as empresas têm um olhar muito maior, mas não tem jogo se você não for produtivo. A gente tem produtivo em todos os recursos, nos recursos humanos, no recurso de investimento, no recurso... Né? O que faz as empresas sobreviverem e poderem ganhar o jogo? Né? Então, assim, a gente tem
muitos sucessos, tem assuntos de fracasso e de sucesso. Mas como é que a gente, na realidade de hoje, a gente consegue fazer experiências do jeito que nós estamos? Então isso passa por uma mudança, né? Não só do comportamento das empresas, mas das pessoas e dos setores que contratam a gente. E lamentavelmente, não vou dizer isso, mas eu vou dizer assim, muito das áreas, quando o RH está olhando, tem uma visão. Agora, quando você coloca para outras áreas de empresariais, toma a conta outra visão. Né? E que eu acho também isso um pouco, com toda desculpa que eu vou dizer, você está representando o RH, acho que o RH abriu muito mão de algumas coisas que não deveria abrir. O restaurante, por exemplo. O restaurante é o maior lugar onde todos são iguais. Do presidente ao que limpa é igual. É um enorme cenário para você trazer as políticas de RH. São todos iguais ali, todos são clientes. Então como é que o RH, e não estou dizendo a maioria, porque tem muita gente que se sacou disso, e independente de hoje estar em outra área, não deixa de olhar muito fortemente para isso, mas é ali que você cria a experiência, é ali que você trata todo mundo igual. Olha o cenário que você tem de mostrar mudanças que a própria empresa tem que ter. Quando você tem uma empresa, tem que ter mudanças radicais. Como é que você tira um selfie, faz porcionado e traz satisfação? Como é que você faz N coisa, né? Como é que algumas vezes tomou a situação de que o selfie era resolvido. Mas como é resolvido, cara? Cala a boca, então eu te dou tudo de graça. Mas é o que acontece com o decorrer do tempo. Você degrada tanto o produto que não adianta ser tudo à vontade e de qualquer jeito. Aí você vai fazer ovo mexido, não é isso, né? Então como é que você retoma essas coisas, né, e para fazer uma experiência legal? Como é que as coisas... Esses são os grandes desafios daqui para frente. As coisas tradicionais, né, já sabemos o caminho. O caminho é cada vez um custo menor pago desse jeito que está. Então tem que repensar. Nós como companhia de alimentação, o profissional nutricionista tem que pensar, os engenheiros dessa área, os fornecedores, para que nos tragam tecnologia para que a gente consiga fazer coisas diferentes. Hoje, foi colocado aqui, realmente a tecnologia está muito acessível. Agora, aqui, a própria Rational hoje, um lançamento fora está tendo no Brasil e cada vez mais rápido. Então, nós temos condições de tecnologia, de produtos, de serviços, tudo que são muito mais caros, mas a gente consegue fazer essa aquisição, mas em atitude de serviço, atitude das empresas para frente ao que recebem, né? Porque se o desafio é grande, nós vamos ter que ter, e se os modelos mentais até então aplicados já estão chegando ao fim, então só vão sobreviver as empresas que pensem de forma criativa, né? Olharem a caixa de outro tipo de olhar, e isso desgasta, né? Inovação é bonito, mas inovação dói. E uma grande inovação é igual a cirurgia plástica de rosto. É para melhor, mas no começo vira um monstro. E aí, se você não tiver força para segurar, você não faz a cirurgia. Pô, isso é louco, fazer cirurgia, olha como fica. Dá um tempo que você vai ver como fica depois. Certo ou errado? Então as mudanças são assim. E nós temos, né? Então assim, isso levando para o dia a dia, tem muitas experiências, né? Muitas que deram certo, muitas que deram errado. E não se tem uma saída, não tem uma receita. Eu costumo dizer assim, a gente tem receita sim. Mas se você implementar a receita, é muito difícil. Todo mundo sabe que é produtividade, como busca, que tem que olhar fora da caixa, mas quantos estão fazendo isso? Quantos estão fazendo isso? E uma empresa não é só o que a empresa decide, e não é o que ela fala, é o que ela faz de fato. E nós, como profissionais, nós damos o exemplo que nós falamos ou que nós fazemos? Criar filho você não cria com aquilo que você diz para ele fazer, e sim com aquilo que você faz. Então, nos serviços também, na alimentação também, em tudo. Então, assim, é um questionário total, e eu acho que não podemos fazer da realidade. Temos que ser produtivos, temos que trazer experiência, mas e aí? Como é que nós fazemos? Mas a partir da sua fala, Daniel, aí para Glaucia e para a Milva, um complicador a mais, que é justamente também a questão da diversidade alimentar. Dentro desse limite, dessa questão da produtividade, desafio de custos, né, que a realidade não permite, que talvez tenha que repensar o modelo, como financiar melhor esse processo. Você hoje tem a demanda da pessoa que é na empresa, que é vegetariana, a pessoa que não come glúten, enfim. Então, isso está sendo atendido, tem sido um desafio na visão de vocês, como tem sido? Como a Tatiane começou falando sobre veganismo, né? Aumentou muito mesmo esse número. E quando nós iniciamos o projeto lá atrás, há uns 10 anos atrás, a gente já tinha esse olhar, né? E nós já nos planejamos e nos preparamos para esse atendimento. Hoje a gente tem uma ilha que é específica, que a gente consegue fazer esse atendimento para
para os vegetarianos e com sabor, né? Porque antigamente, lá no passado, tinha o produto, né? Que quando eu entrei a gente chamava de produto light, que ele não tinha sabor. Então nós conseguimos trazer esse sabor para o alimento também para o vegetariano. Então hoje a gente já tem essa possibilidade e realmente eu consigo identificar uma crescente. Só nesse novo restaurante nós começamos um serviço, a gente atendia uma média de 200 nessa ilha, né, que a gente tem variedade de ilhas, e nessa ilha que é a Slow Food, a gente tinha uma média de 200 pessoas que passavam por essa ilha. E atualmente a gente já tem 350, uma média de 350 pessoas que já passam por essa ilha. E as outras pessoas também que têm um certo preconceito pela preparação vegetariana, também já começam a experimentar e ver a diferença do que é servido hoje nos alimentos vegetarianos. Sim, porque não é só, no caso, é o vegetariano em si, às vezes é o vegetariano naquele dia. Né? Ele quer dar uma aliviada, então ele é vegetariano naquele dia. Como você vê isso, Milva? Olha, sim, é um grande desafio. Mas antes, respondendo aqui a provocação do Daniel. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho que assim, são vários os desafios, né? Nós temos um desafio de atender pessoas com necessidades diferentes, com restrições diferentes, com vontades diferentes, enfim. Né? A diversidade, ela é muito ampla. Existe um desafio fortíssimo que é o custo. Né? Isso não dá para viver no mundo cor-de-rosa e poliana, né? Quando eu falo em experiência, não dá para se falar, não dá para se vivenciar a experiência sem a preocupação com o custo. Isso é fundamental. Concordo plenamente com o que você colocou, que assim, toda transformação, ela dói, porque crescer dói. Né? Eu tenho uma filha de 6 anos e às vezes ela acorda de madrugada chorando com dor na perna, porque ela está crescendo e aquele crescimento físico dói, né? Só o físico dói. Fora isso, você tem o crescimento emocional que muitas vezes ele passa pelo processo da dor também, né? Aquele ditado, a gente cresce pelo amor, a gente cresce pela dor, mas a gente cresce sempre. De um jeito ou de outro a gente cresce. Então, salvo aqueles que estagnam, né? E aí fica para trás, mas de alguma forma vai crescer também. Então eu acho que não dá, óbvio, né? A gente, toda essa preocupação com a experiência, tem uma questão custo que ela é fundamental e ela tem que ser olhada. Né? E você vive num cenário muito difícil. Então você tem que enxugar, e ao mesmo tempo você tem que usar da criatividade para atender essas necessidades que tem. E às vezes as pessoas optam por ir pelo caminho mais fácil. Vamos enxugar, vamos cortar e pronto, acabou. E quando eu falo em experiência, a gente está muito acostumado também com a experiência que custa muito. Existem experiências que elas não custam tanto, só que ela demanda muito mais tempo, ela dá muito mais trabalho, ela demanda muito mais dedicação. Você tem que quebrar a casca, tem que quebrar a cabeça, parar, pensar. Dentro de um restaurante, dentro de uma empresa, na hora que você quer proporcionar uma experiência para o teu colaborador, para o profissional que ali está, e você não tem recurso para fazer uma grande mudança, para trazer outro tipo de alimentação, você tem que quebrar a cabeça para ver o que vai fazer, de repente mudar alguma coisa no ambiente, na decoração do ambiente, na disposição dos pratos. Assim, as pessoas abrem mão do belo com muita facilidade. E quando eu digo belo, assim, o belo ele nos motiva, ele nos inspira. Tudo que a gente olha que é belo nos inspira. Quando a gente também come com os olhos. A alimentação também é uma experiência que ela começa com os olhos. Então quando a gente fala em experiência, não adianta você ter ali um alimento que é jogado de qualquer forma, que tem um aspecto que não agrada, que no primeiro momento é igual criança. Dependendo do que você coloca no prato, só pela fé, não gosto, não quero. Né? Olha para a cor, não quer, nem experimentou, pode estar delicioso, mas se não teve a atração visual, já não quer e não vai comer. Então, essa experiência, né? Às vezes a gente está muito preocupado com o dia a dia, né? Com atender as necessidades, com a questão
do custo com a agenda. E na empresa a gente vive tudo isso, né? Não dá para dizer que não vamos pensar. E aí o desafio é tudo isso e mais o cuidado, e mais a atenção. Só que isso dá trabalho, dá muito trabalho, não é pouco trabalho não. E daí sim, o RH abriu mão de muitas coisas que não deveria abrir, né? Porque também é difícil para o RH, né? E eu falo assim, a comunidade do RH pode me... eu posso levar depois umas chapuletadas, mas assim, eu sou advogada, né? Eu não sou, apesar de estar presidindo uma associação de RH, eu sou advogada especialista na área de saúde, né? Então eu tenho hoje nas mãos, eu estou na associação aí há 6 anos, mas eu tenho hoje nas mãos o desafio de presidir uma associação de RH, não sendo de RH, o que me permite uma visão diferente, mas o que também me força a me colocar neste papel também, né? E a ver as dores do profissional de RH, que graças a Deus na equipe e na gestão temos diversos profissionais de RH e que também me permite ter esse olhar diferenciado, né? Porque você joga para dentro da empresa muitas necessidades e que não é o business da empresa. Então, a saúde não é o business da empresa, a alimentação não é o business da empresa, mas o colaborador que ali vive é uma responsabilidade da empresa. E quando eu digo vive, é porque ele literalmente vive ali, né? Então, e aí sim é uma responsabilidade desse profissional de RH. Então, e é isso que acho que às vezes a gente perde um pouco, né? O profissional de RH perde a visão do ser humano, né? E olha para aquele profissional como um item dentro daquela engrenagem, né? Mas é um ser humano que tem necessidade. Então, enquanto e que precisa ser inspirado, precisa ser motivado, precisa ser acolhido, precisa de engajamento, que ele não vai funcionar só porque não é em uma engrenagem que você vai colocar um óleo e ela vai continuar funcionando. Ele precisa muito mais do que o óleo, né? Então, eu acho que às vezes a gente perde um pouco esta sensibilidade. Fugi um pouco da pergunta, mas eu acho mas ok, deu uma que a visão gente boa. tem e daí sim, né? Eu acho que o cuidado com essas necessidades, elas não podem ser só técnicas e pontuais, elas têm que ser muito abrangentes, olhando para o ser humano, só que com o desafio de olhar para esse ser humano que está ali representando um papel profissional dentro de uma corporação que tem desafios de custo, que tem restrições, que tem missão, que tem valores, mas que vive para ter lucro, porque senão ela não vai continuar existindo, né? É uma empresa. As empresas que a gente percebe hoje que são ganhadoras são empresas que conseguem, mesmo dentro de uma busca maluca de eficiência, né, de redução de custos, que a gente vê uma corrida enorme, isso são aquelas que a gente percebe de alguma maneira, de alguma forma elas conseguem enriquecer um pouco os processos que elas estão envolvidas, seja externos ou internos, né? Uma das saídas que o Daniel está colocando, né, dentro dessa questão da pressão dos custos, da pressão que as empresas fazem no serviço de alimentação, aí a empresa de serviço de alimentação de alguma forma também vai repassar isso para os seus fornecedores, né? Enfim, é uma cadeia econômica aí que busca a eficiência dos custos, redução dos custos. Você, Daniel, pelo que você falou, você acredita um pouco na saída da tecnologia, né, para melhorar esses processos. Eu vou linkar um pouquinho com uma pergunta do Marcelo Martellini, que deixou aqui na nossa transmissão, como linkar as empresas de refeições coletivas às startups, né? Como a ABERC está se preparando para apoiar essas mudanças, né? Que a gente vê em algumas entidades de outros setores, né? Não muitos, mas se vê muito essa questão da entidade fazer esse papel de aproximação, né? Criando grupos multidisciplinares, né? Porque na verdade o processo é enriquecido quando você junta pessoas diferentes com conhecimentos diferentes, né? Tem um papel aí, a entidade aí que pode proporcionar isso? Olha, como entidade a gente está tendo aí uma série de desafios, né? Nós temos que olhar o todo e não mais partes, né? Nós temos outras associações que estão junto conosco, que é a FENERC e o sindicato também, o patronal, o SINDERC. Então nós estamos olhando muito mais de forma global isso e enfim, a gente tem aí um passaporte. Mas a questão da tecnologia, né, eu acho que ela inevitavelmente a gente vai passar por ela.
Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que vem e você vai ser, querendo ou não, impactado por ela. Veja o telefone. O telefone você cada vez mais é preso disso. Hoje está... mas o ponto importante aqui, e que não basta a gente falar do outro, o que a gente vai fazer nós mesmos, né? Uma das questões que a gente está olhando é olhar o restaurante de forma diferente. Porque o restaurante hoje não é mais a relação anterior, onde você estava disposto que você tinha que dar um prato de comida, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas têm hábito diferente, necessidades diferentes, objetivos momentâneos diferentes com relação à alimentação. Então como é que você está num ambiente desse, que você tem um contrato padrão, mas ao mesmo tempo você tem uma busca dos clientes por uma série de outras coisas. Como é que você faz isso? Num limitador de custo, a partir que a empresa pode gastar X pela refeição. Então assim, não é uma provocação que vem somente do lado de lá. E o que nós estamos fazendo com isso? Como é que nós apoiamos as áreas envolvidas para que eles também mudem e tenham segurança em mudar? Primeiro, conduta. Você não vai atrás. E conduta você consegue. Confiança você consegue no dia a dia. Então tem que ser uma companhia de confiança a fazer isso. Ou um profissional de confiança. Não é porque acordei agora e vi isso. Então isso é o primeiro momento. Se você tem o que mostrar como confiança, você pode dar confiança à tua relação. Mas a segunda é realmente olhar por fora. E uma grande oportunidade que nós temos é não olhar o restaurante como simplesmente sempre se olhou. Olhar como uma possibilidade de varejo. As pessoas, por que as pessoas não podem contribuir com 1, 2, 3 reais a mais, que hoje gastam em qualquer coisa ali fora? Então por que não pode trazer essa sistemática para dentro? Respeitando o contrato, mas como é que você não abre a possibilidade? Como é que não está em coisas estruturadas de olhar o cliente, o usuário, não mais como um comensal, como um comedor mensal lá que você decide que você dá? Você não abre oportunidades para que... Como é que a gente faz, pô? Porque aí passa por todo um sistemático, não basta só a empresa. A empresa tem que mostrar confiança e capacidade para fazer. Agora, o RH também tem que olhar que ele não tem mais a responsabilidade de dizer para o cara o que ele tem que comer. Antigamente até fazia sentido. Eu lembro de épocas que você botava um copo de leite porque achava que o leite fazia tudo. Vocês lembram, né? Na faculdade, você tinha aquele bandejão com um copo de leite. Porra, desculpa a expressão, mas o leite era a pior coisa que você podia fazer naquele momento, mas era o que funcionava. Mas e hoje também a gente vai olhar para trás e vai dizer, pô, antigamente a gente dava um ticket que custava R$5 e o pessoal tinha que comer aquilo que você manda. Pô, por quê? Se você tem condições de R$5, deixa ele participar com alguma coisa. Garanta para ele os R$5 na melhor condição que você tem. Mas a partir dali, cara, você tem necessidades de todos os tipos. Não pode focar numa tribo só, né? Não pode focar no diretor e nas administrativas, mas para o operacional, para as questões todas, quanto nós temos aí. Então tem que abrir a cabeça e entender que nós não estamos mais falando de restaurante industrial do tempo que nós falamos ontem. Hoje, agora é um ponto de venda. Cuidando, os cuidados elementares que tem que ter para isso, né? Evidentemente de qualidade, não pode perder na qualidade, não pode saudabilidade, tem que estar aberto nisso, mas a empresa não vai pagar por orgânico. Porque primeiro é você que tem que criar orgânico. Né? Nós começamos na Globo com orgânico, a gente começou com 3. E quase, se eu não estou atrás, a gente tinha acabado com orgânico, porque 3. E não está errado, porque a gerente responde por resultado. Então botou 3, fazia 3, aí passou para 10. Daqui a pouco passou para 14. Demorou quase 3 meses para virar para 14. Aí baixou de novo para 6. O que iria acontecer? Acaba. Mas não, a gente continuou. E aí hoje tem quase 200 pessoas na Globo que comem comida orgânica a um preço 3 vezes maior do que o tradicional. Então são coisas que não é fácil fazer, né? Você tem que criar um ambiente. Nesse cliente específico já tinha esse ambiente para você criar isso, né? E agora está evoluindo para outras coisas, né? Que estão nessa linha, né? Porque depois que você consegue quebrar algumas coisas internamente, externamente, porque nós temos uma margem muito pequena, você também não pode ousar e fazer coisas onde você quebra os controles. Então, o equilíbrio de fazer isso, mas não perder a questão de qual é a nossa responsabilidade para fazer isso, que confiança eu dou para o cliente, como é que eu estou capacitado para trabalhar em varejo, por exemplo, porque eu senti toda a vida inteira me criei fazendo o negócio dentro das limitações que o meu negócio fazia. Mas a visão de varejo é uma visão, tá aí. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que as empresas de alimentação, ou elas vão aprender a fazer isso, ou possivelmente não sobrevivam? Porque não adianta querer que a empresa hoje gaste um valor que ela não tem condições de gastar, senão ela se torna improdutiva no seu próprio negócio. Então você, que legal, ela te dá X, aí depois ela quebra ela, o que adiantou? Ela quebrou, não tem condições de pagar. E aí? Qual é essa questão? Então, todo o sistema, não é a empresa de alimentação, não é o RH, não é nutricionista, não é... todos têm que olhar, não é o fornecedor de equipamento, daqui a pouco o fornecedor de equipamento, se só pensar no ganho momentâneo também,
não vai conseguir desenvolver o mercado. Então, como é que todos nos juntamos para olhar a coisa de forma diferente de fato? E não olhar, tá diferente, mas o que você está fazendo diferente? Você, hoje não, porque a crise serve para isso também, né? Quando as empresas estão mais dispostas a pensar diferente? Quando a água bate naquele lugar. Então aí o pessoal já não sei o que fazer, e aí você faz experiências e vai. E realmente eu vejo isso. Não é por fato que você possa pagar 10, que a pessoa não possa gastar 15. Pô, 15 já 50%, R$5 para o cara gastar. Né? Só que ele está dito que aqui ele tem que ter esse direito, mas aqui não posso pagar, porque aqui tem que pagar é a empresa. Como assim tem que pagar a empresa, meu querido? Você vai ali fora, você vai comer o que com R$5? Nada. Aqui você vai comer bastante porque está agregando os 10 que o cliente está dando, mas os 5 dá 15. Então a gente pode fazer uma coisa legal. Mas pode para aquele que quer. Também quem não quer, também não tem problema. Então as oportunidades que abrem a partir de um olhar assim, né, com todos que a gente já conquistou como área, a restauração industrial brasileira, se não é a mais limpa do mundo, está entre as mais. De processo. Você vai no restaurante dos Estados Unidos e olha o estoque, e olha a cozinha, você chora. E nós não. Não importa por quê. Se você quiser o porquê, depois tem toda uma... Mas a gente já conquistou isso. Então por que não vende isso hoje que tem tanta questão orgânico, saudável, tudo isso? Mas e o processo que você faz? O cuidado que você tem com a visão do nutricionista que fez que isso acontecesse nesse mercado? Então tá bom, vamos tirar dinheiro disso. Dinheiro no sentido não para ganhar mais dinheiro, mas para proteger o nosso segmento, proteger as nossas empresas e proteger o usuário. E proteger o cliente. Porque se a gente só não achar saídas para o sistema como um todo, nós também vamos ser vítimas dele. Então, assim, eu acho que esse é não tenho respostas, mas tenho perguntas. E acho que a gente só muda a partir das perguntas. Quando você tem uma resposta, você fica quieto. Né? Quando você não tem a resposta, você vai com mais perguntas e mais perguntas. Então, nós estamos no momento desse aprender, e quem quer aprender faz mais perguntas do que respostas. Né? E se desafia constantemente. Isso é individualmente, como empresa, como sistema, como país, como sociedade. Então, acho que é amplo. Né? Eu não estou falando aqui de nada que não esteja sendo... Tem um monte de sinalizações, de pilotos aí funcionando. Mas, claramente, tem que mudar na essência o que está fazendo. Aí você vai ter que enfrentar os sindicatos, mas tudo numa boa. Você não está fazendo isso para ficar ruim, você está ficando para fazer bom. Mas toda mudança é igual a cirurgia plástica. Dói, é difícil, um monte de não, até que isso vira a regra. Mas esse é o momento. Como empresa, como parte do sistema, que não é uma força só, qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte como nutricionista? Qual é a nossa parte como empresa? Qual é a força de pessoa? O que nós estamos fazendo para abrir caminho para isso? Né? Isso só deu um exemplo. Tem outros tantos que eu acho que com a pergunta da plateia ou das pessoas a gente vai poder também se desenvolver mais na forma de resposta. Exatamente. Inclusive, abrindo agora para a plateia, quem quiser fazer perguntas aqui, aí tem um microfone. Matheus, você pode acompanhar. Tem uma primeira pergunta aqui da plateia. Aqui também, já temos 2 inscritos. Nós estávamos falando da National Restaurant Association Show de Chicago, e lá tinha um cara, eu tive a oportunidade de ir lá. Só um minutinho. Alô, 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 alô. Alô? Fala mais alto? Bom, lá tinha um cara chamado Futurista, que ele desenvolve isso com as empresas, né, o criar o futuro e não simplesmente aguardá-lo. O nome dele era Burros. E depois eu fui abordá-lo para dizer o que significava burros em português e que ele era o oposto, né? Ele usava a inteligência. E uma das coisas inteligentes que ele falou foi ele dividiu as tendências em hard tendencies e soft tendencies. Hard são aquelas que vão acontecer e soft são aquelas que podem ou nós gostaríamos que acontecessem. Então nós falamos de várias aqui, né? Será que a gente consegue dividir entre hard e soft? Porque isso faz muita diferença no planejamento quando a gente começa a pensar a nova realidade.
As hard vão definitivamente acontecer. Então a gente precisa se preparar, criar dentro delas. E a soft talvez. Eu não dirijo isso especificamente para um dos painelistas, mas o Mendes dirige uma empresa muito criativa, então ele talvez possa ser um dos respondentes. Bom, olha, é difícil, né, mas eu te diria assim, pelo que eu entendi, né, não tive com esse burro aí, que pelo visto não tem nada de burro. Mas sim, de fato, tem coisas, o que eu estou entendendo, não sei se eu entendi, tem umas coisas que inevitavelmente vão acontecer, ou você se ajusta ou você se ajusta. E as outras, talvez. É isso que eu entendi. De fato. O ponto é, não basta olhar. O que eu estou fazendo? Individualmente, para que, como parte do sistema, para melhorar o sistema. Em benefício próprio, em cima do próprio sistema. Quando eu falei do mundo, a gente tem que parar de pensar no benefício nosso ou das nossas relações imediatas. E quando a gente olha para frente, a gente abre o espaço. E aí a gente consegue ver que esse hardware vem, né, porque ele é o que vem mais fácil, entre aspas, mas o que você consegue inspirar as pessoas a fazer. O software não dá muita vontade de fazer. Mas aí como é que você faz isso e como é que você faz disso o valor? Eu acho que quando eu falei na experiência e na tecnologia, há um vácuo muito grande entre os dois. A tecnologia por si só é um caminho, porque é a nova tendência. A nova geração não é de mais indústria, sim de tecnologia, de inteligência artificial, de papapá, papapá. Hoje você tem um filé mignon, daqui a pouco, e vem tudo para bem. Né? Uma das coisas que nós queremos trazer é trazer aqui a máquina que faz o filé mignon. Né? Você não vai precisar mais matar o boi para fazer filé mignon. Então, como é que vai ser isso? O que vai... Depois o Brasil vai morrer porque não vai poder exportar mais carne. Então, olha os desafios que vêm e não tão demorados vão ser. Mas deixa um vácuo grande para o outro lado, né? O outro lado que isto já vem assim, da tecnologia, e aqui vem outras coisas. E essas outras coisas vão tomar um significado muito maior, porque vão, além de tudo, empregar pessoas e trazer coisas novas. Eu acho que essa questão aí, ela vem muito do que você faz individualmente para, além da percepção que está clara e cada vez ficar mais clara, o que nós vamos fazer? Né? E aí, experiências, sair da caixa. Mas para isso tudo acontecer, tem os primeiros passos. Dentro do nosso ambiente, está claro que a gente não consegue mais dar desconto da forma tradicional. Não dá mais. Você é dono de empresa, você sabe. O que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. E se fazer, você não vai ser ético. Você vai começar a falar do padrão que está escrito no contrato. E aí não é legal. Porque confiança você vem da prática daquilo que você espera de você. Então, não dá para ser criativo querendo estragar as coisas ou querendo ser esperto. Né? Se não é esse lado, qual é o lado novo? Então, dentro do nosso horizonte aqui, o que nós estamos fazendo como profissionais das áreas para mudar a situação, não com a regra que o outro tem que fazer, e o que eu estou fazendo como empresa, como profissional, para mudar essa situação. E não mais na minha relação, só no meu restaurante ou no meu... O que eu estou fazendo para o todo? Sem necessariamente buscar algo em troca. Então, passa por essa evolução de sistema, mais do que individual. Mas primeiro vem da necessidade individual de cada um. Né? Do que vem de dentro, que você... É complexo. Mas quando você olha a tecnologia que está assim, está ficando um vácuo assim. Então, como é que a gente faz com que isso... Porque isso vai ser cobrado. E aí vai dar oportunidade para as pessoas. Então, acho que é um momento muito rico. Dentro do nosso horizonte, nós temos que quebrar algumas coisas que estão caindo de maduro, que tem que quebrar. Os nossos restaurantes industriais não são mais restaurantes industriais. Pode virar sala de reunião, pode virar lounge, pode virar área de convivência, pode virar qualquer coisa que traga satisfação, que não seja um absurdo, mas que traga uma posição sem que necessariamente as questões tradicionais tenham que... Não tem que sacrificar o cara de RH para dizer assim, vou ter que pagar mais tanto. Não, mas como é que a gente pode fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de querer botar um negócio onde você decide o que o cara quer? Vamos perguntar pro cara. Porque às vezes um cara, por exemplo, que está no momento de querer massa muscular, ele quer uma batata doce com frango. Por que não? Você vai agradar ele com batata doce com frango. Já não vai ser para a maioria dos outros. Um que é mais saudável, dentro do saudável, o que dá para fazer? Olha, dá para fazer isso. Mas se você botar mais R$2, dá isso. Se você botar mais R$5, dá isso. Cadê? Cadê o ambiente para fazer isso? Cadê os modelos de sucesso disso, que tem vários?
Né? E como é que a gente não divulga essas coisas? E não basta olhar e fazer o que nós estamos fazendo, nós também temos que desenvolver outras coisas. Essa visão de varejo, essa questão de não porque o pessoal está indo lá obrigado todos os dias, você tem o direito de fazer, ou simplesmente dando um bombonzinho no dia seguinte você melhorou. Porque é isso que acontece. Essa é uma das oportunidades do nosso negócio. Não acontece num casamento, por exemplo. O cara não casa 2 vezes. Se você errar no casamento, você errou, não tem jeito. No nosso ambiente não, nós temos condição de evoluir porque no dia seguinte você desenvolve e as pessoas voltam a acreditar. Então essas experiências todas, como é que a gente faz para que isso vire no sentido que precisa ter, das empresas mais produtivas? A nossa alimentação faz parte das empresas. Hoje a empresa está tendo um impacto enorme com a saúde. Né? Planos de saúde estão matando as empresas, inclusive a nós também, né? Como indivíduo. Então o que nós vamos fazer? Está claro que precisamos ter uma alimentação melhor, está claro que vamos ter que tomar posições não só de queridinho, por que nós vamos comer? Ou você come isso, senão você vai ter problema. Olha aqui, está evidenciado. E aí, o sistema tem que pagar essa pessoa. Então assim, como é que a gente olha essas coisas? Estou trazendo exemplos mais fortes para que a gente entenda que não olhar só para os outros, ou cobrar do RH, ou cobrar da empresa, mas como nós estamos falando do quê como empresa para mudar? A nossa categoria está fazendo o quê? Acho que isso são as perguntas que a gente tem que ter iniciativas, depois criar modelos, e tem alguns aí de muito sucesso. Vamos para outra pergunta aqui da plateia. Matheus, por favor. O senhor aqui. A minha pergunta é para Milva. Tudo bem, Milva? Eu tenho convivido por força profissional com muitos editais em empresas privadas. E tenho ficado assim estarrecido que esses editais são de 20, 10 anos atrás e continuam os mesmos. Isso traz grandes problemas hoje quando alguém vai avaliar uma concorrência. Tá? Talvez tu tenhas na mão uma boa possibilidade, junto com teus associados, de dar um enfoque especial, de mostrar, de agregar valores, tá? Onde fique bem claro e com eficiência que pode melhorar tanto o nível dos serviços apresentados, como também até mesmo os custos das empresas operadoras. Eu queria ver como é que tu vê essa posição dos editais atuais. Deixa eu só... Tá, foi claro? Vou explorar um pouquinho essa pergunta. Quando você está falando em editais, você está falando do setor público, certo? Tá, então aí processo de tomada de preço, concorrência, então tá. De novo, né, eu acho... não, porque quando a gente fala em edital, a gente acaba se remetendo ao público, né? Mas... Quando você abre tomada de preço, concorrência, ou seja, vai buscar no mercado fornecedores, que aí eu acho que é isso que você está falando, né? Quando a empresa vai buscar cotações no mercado. O que eu percebo em todos os segmentos, né? Isso não é específico de um, mas muitas vezes assim, você tem dentro da empresa um processo que ele é terceirizado para a área de compras. Então a área de compras ela vai fazer orçamento e vai solicitar, e vai demandar do mercado e vai buscar no mercado o fornecedor, seja para parafuso, para saúde, para alimentação, enfim. Não estou dizendo que isso seja o padrão, mas assim, nas empresas onde você tem a área de compras acaba centralizando este processo. E não necessariamente ela é brifada da forma mais adequada. Quer dizer, a área que deveria ser a área contratante efetivamente, porque mesmo que você tenha uma área que está operacionalizando esse processo de cotação e de buscar esse fornecedor, ele só está fazendo uma parte do processo. Não é ele a área demandante efetivamente. E às vezes falta internamente o briefing correto da área demandante, entender a necessidade real e efetiva da empresa. E aí, como não existe, né, como o processo interno está falho, fica uma coisa de copia e cola, né? Então pega lá um edital que foi utilizado há 200 anos atrás e segue, né? E usa ele para o parafuso, para o alimento, para a saúde,
para tudo. E não é, né? Então é triste, né? Mas assim, é triste. A expressão é essa, é triste. Então, assim, é sair da área de conforto, né? É mudar, é quebrar essa casca. Então, assim, de novo, é o que eu falei, repito, dá trabalho. Porque dá trabalho para o fulaninho que está ali fazendo esse processo parar e falar, não, peraí, o que é isso aqui que eu vou cotar? Né? Qual é a necessidade? E aí, assim, parte de um todo, né? Quer dizer, alguém em alguma ponta vai ter que estancar isso. Se não vem de cima de cima para baixo, que venha de baixo para cima, que venha do meio para baixo para cima, mas que venha de algum lado um estanque. Falar, não, peraí, eu não vou cotar uma coisa que eu nem sei o que eu estou cotando, mas qual é a necessidade? Só que, infelizmente, isso é inerente ao ser humano também, né? Às vezes nós, seres humanos, e eu me incluo, às vezes a gente vai no processo automático, né, da repetição. E eu acho que é isso que tem que ser estancado. E às vezes, assim, as pessoas ficam aguardando. Bom, se me demandaram isso, eu vou seguir em frente. Então, enquanto não vem uma diretriz de cima para baixo, segue. Né? E às vezes acho que falta o pensar um pouco, né? O parar, o pensar, o refletir, o olhar. Porque assim, e o ser parte daquele processo, o ser parte daquela decisão, né? Porque eu só estou executando, então as pessoas não tomam para si, né? Tem gente que vai operacionar, vai executar aquilo e não para, né? Não age como um ser pensante, né? Age como uma peça só. Então, por isso que eu falo que é triste quando o ser humano deixa de agir como um ser pensante. Deixa eu até complementar, eu acho excelente o que você está falando. Mas, por exemplo, a gente olha ali, só para dar um exemplo prático para nós que nos entendemos bem. Né? Por exemplo, uma das questões que a Rational fala, né, é, por exemplo, redução de água, redução de energia. Quantas vezes você chega para a área de regado assim, olha, eu estou te reduzindo. Não chega assim. Lamentavelmente não chega assim. Eu tenho certeza que a gente tivesse nós como empresa. Então, de novo, onde nós podemos fazer a diferença? Nós, que eu digo, nós e você. Como o Rational, estou trazendo um exemplo prático aqui. Né? De repente eu digo assim, eu vou colocar uma cozinha